Notícia na nossa região. (23 de setembro), estamos chegando no mês de outubro. Um nome alemão virou lá em Blumenau, Santa Catarina, um dos maiores redutos aí da comunidade germânica fora da Alemanha, a Oktoberfest. Porém, em São Paulo, capital, a Oktoberfest já começou no último fim de semana, inspirada na de Blumenau. E quando a gente está falando de um encontro, né, de cervejas, de um evento desse tamanho, nada melhor do que sabermos quais são as principais cervejas, as principais tendências da Oktoberfest. Marcos Santos é professor, sommelier de cerveja e está aqui para conversar com a gente todas as terças-feiras. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigado e ótimo revê-los. E mais uma vez estamos por aqui. Bom, Marcos, a Oktoberfest, ela traz em si, a original lá de Blumenau, claro, né? Ela traz algum tipo de cerveja diferente, ou é inspiração na cultura alemã, é inspiração de beber a cerveja? Qual que é o principal foco? É a diferenciação no sabor ou nos costumes? Tem tudo a ver, principalmente com os costumes, e qual que é o ponto importante a gente pegar e tratar aqui. A Oktoberfest de Blumenau, simplesmente ela é a maior Oktoberfest fora da Alemanha, porque a Oktoberfest original, que exatamente está rolando nesse momento lá na Alemanha, em Munique, e sendo sucedida de um evento enorme, né, de um campeonato, daqui a pouco a gente fala dele, tem cervejarias brasileiras e aqui da região que foram premiadas. Qual que é o processo? Eu trabalho muito na ideia de eu ter diversas tendas e diversos estilos diferentes, estilos alemães, e é bem isso, ou seja, lá em Blumenau, já são, eu não me recordo agora, mas já são muitos anos que ocorre essa feira lá, esse festival, que duram aí, no geral, 2, 3 semanas, e apesar de chamar Oktober, começa em setembro. Isso mesmo acontece com a versão original, vamos dizer assim, né, que é lá em Munique, e é tudo isso que envolve este momento cervejeiro, que é o que para nós aqui é primavera, para eles é outono. A gente começa a entrar nesse processo e poder tomar diversas cervejas diferentes. Marcos, e uma das coisas aí mais icônicas, né, dessa festa, desse evento, são aqueles canecos, né, copos aí gigantes de mais de 1 litro, né, coisa boa, de cerveja. Aí tem os de vidro, tem os de alumínio, madeira, que são souvenir também, né, que o pessoal leva aí da festa, né, mas é o tipo de copo, além do tamanho, claro que é generoso, ele traz alguma diferença na experiência ali de consumo da cerveja, Marcos? Então, isso é uma tradição perfeita, a sua colocação. Isso é uma tradição alemã ali da região, que para eles, para você ter uma ideia, ali na região de Munique, se você chega em um bar e não pedir um canecão daquele que é o Mass, né, que vai 1 litro é a sua capacidade, e mais o peso do vidro, né, que é o mais famoso, você não está pedindo cerveja de verdade, entendeu? Ou seja, são coisas de cultura, né, porque... Sim. Como faz, né? Não obrigatoriamente eu tenho que pegar e tomar aí 1 litro sempre, toda vez que eu peço, quero dizer, mas vamos nessa linha. Realmente é importante falar desse copo, é importante você falar em relação às possibilidades de material diferente. Então, realmente eu tenho esse canecão, o principal, como dissemos, é de vidro. Eu também vou ter de madeira, eu vou ter principalmente pensando em mais antigamente, variações de níquel, de inox e assim sucessivamente, né, para poder fazer essas canecas aí. E sem dúvida as coleções, eu tenho dessas caneconas aí de vidro em casa, e eu uso
sempre que for o caso, para o tipo de estilo específico para uma canecona desse tamanho. Ô Marcos, a gente sabe que é uma festa que tem muito da tradição alemã, eu tô vendo aqui, né? Tem as danças, tem os desfiles, tem a gastronomia, mas um costume alemão que você comentou com a gente na semana passada, principalmente por causa da temperatura no país, é tomar a cerveja ou em temperatura ambiente ou bem pouco gelada. Não é o caso de Blumenau, é? Em Blumenau, não, porque Blumenau é Brasil, então a gente já vai nessa tendência nossa de tomar sempre a cerveja mais gelada. Claro que quando é uma cerveja artesanal, o que a gente faz? A gente toma num intervalo melhor de temperatura, mas não será geladona, então geralmente vai estar aí 1, 2 graus, no máximo 3, para que eu possa aproveitar melhor qual que é o estilo e a proposta, tá? Inclusive até um exemplo aqui. O festival original, se eu pegar e considerar lá em Munique, tem um estilo, né, que aqui no Brasil faz pouco tempo nós temos algumas opções, mesmo nas grandes marcas. Então tem aí a Munique Helles, que daí todo mundo pega e encontra aí nos mercados, que é a Spaten, ou simplesmente Spaten, que é uma opção que, se você observar bem, algumas coisas que nós já falamos, ela não deixou de ser uma cerveja massiva, porque produz em grande volume, mas se eu comparar ela com uma Pilsen mais comum, né, seja, sei lá, uma Brahma, uma Skol, e mesmo até com uma Heineken, eu vou perceber diferenças de cores, de sabores, de aromas e etc. Agora, Marcos, a gente estava falando aqui da quantidade, né, da caneca aí de 1 litro, né? Ela é para o consumo ali das cervejas massivas, né? Como você disse, explicou até o que é pra gente aí na semana passada, ou aquelas artesanais mais diferenciadas? Tem essa questão também, né? Sim, é que o que acontece, né? Como até o Guarizo trouxe em relação à diferença de temperatura de ambiente, eu vou ter essas diferenças, mas o esperado é que realmente eu tome essa caneca toda. Então eu vou pedir aí 1 litro desse canecão e vou consumir esse 1 litro desse canecão, e o negócio é festa. Inclusive até para que fique registrado, nós tivemos uma cervejaria de Campinas, que ela foi premiada mundialmente lá em Munique, com medalha de prata, e eu tenho mais outras cervejarias aqui do interior de São Paulo, tanto de Votorantim quanto de Brotas, e simplesmente premiados aí com ouro, prata. Fomos extremamente bem, né, lá em Blumenau. E até tem daí falando até das cervejarias que são mais do sul, então eu tenho a Leopoldina, que ela tem uma cerveja que ela é mantida em barris por um bom período de tempo, e vai levedura de vinho, e daí simplesmente é uma grape ale. Grape ale. Grape que significa uva, né? Exatamente. E é ótima, né? E porque eles realmente chamam de grape porque tem essa mistura, e foram simplesmente premiados como uma das melhores aí do mundo. Então é esse lado, e eu também tenho diversas cervejas diferentes. Quando eu falo aqui de Blumenau, você comentou de São Paulo também aí faz menos tempo que tem a Oktoberfest anualmente, e rola muito bem, ou seja, é um festival, né, que veio de fora e que vai muito bem aqui no Brasil. Eu tô vendo a programação de São Paulo aqui, algumas das cervejarias que estão na Oktoberfest de São Paulo, lá no Parque Vila Lobos, elas estão geralmente naqueles festivais aqui em Campinas também, seja festival de cerveja, festival de churrasco, festival de motociclista, várias delas, né? Hoje em dia é um mercado bastante desenvolvido, né? Sim, realmente é um mercado que, para nós, da cerveja, isso é ótimo,
né, que se desenvolveu muito bem, que vai crescendo. Então, mesmo uma cervejaria de porte médio ou mesmo uma de porte maior consegue participar desses eventos. E quando a gente fala especificamente de Campinas, eu tenho algumas cervejarias menores, né, e mesmo assim funcionando muito bem e aplicando os estilos alemães neste momento aí do ano e do tipo de evento. Ô Marcos, agora pra gente fechar, quem vai para o Oktoberfest, seja onde for, se misturar a marca, dá mais dor de cabeça, deixa mais alto ou não faz diferença? Não deveria fazer diferença, né? Tem pessoas que defendem bastante esse lado, que pega e misturou um pouquinho e daí já desanda. Eu prefiro dizer que não. Acho que tudo é meio naquela ideia do depende do quanto você consome, em que ritmo que você vai e que fica tudo bem. Tá certo, é para curtir o Oktoberfest em qualquer lugar do planeta, inclusive no Brasil. Marcos Santos, sommelier de cerveja, volta na próxima terça-feira com mais um quadro Cerveja de Conteúdo aqui no Estúdio CBN. Um abraço, Marcos, boa semana. Um abraço, pessoal, obrigado mais uma vez e saúde sempre e até a próxima. Saúde. Até a próxima, um abraço. Agora 3h54. Estúdio CBN.